Fala nação, bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo do Rubro Negro, que traz para você conteúdos diários, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje, 2 de setembro de 2023, temos Botafogo e Flamengo no Engenhão. Isso mesmo, o Flamengo vai encarar o Botafogo pela vigésima segunda rodada, né? Do Campeonato Brasileiro, no Engenhão, às 9 horas da noite. E sei lá, cara, a expectativa é meio estranha pra esse jogo. Muita gente acha que vai ganhar porque é clássico e vice-versa. Eu acho que hoje teremos a despedida do Sampaoli. Mas e vocês, o que acham? Comentem aí. O certo é que são 379 jogos na história do confronto. 141 vitórias do Flamengo, 114 vitórias do Botafogo e 124 empates. Isso mesmo. Repetindo o que acontece contra o Fluminense, diga-se passagem, tem mais empate do que derrotas. Ou seja, o inimigo do Botafogo, o adversário do Botafogo não é o Flamengo, é o empate, que está com 10 placares à frente deles. O Flamengo nada de braçadas longas à frente desse clássico. Inclusive, nos últimos 7 jogos no Engenhão foram 7 vitórias do Flamengo. Exatamente. Nos últimos 7 jogos de comando de campo do Botafogo no Engenhão, 7 vitórias do Flamengo. Infelizmente, o momento não é bom, né? O momento do Botafogo é 51 pontos no Campeonato Brasileiro, 15 pontos à frente do Flamengo, que é o quarto colocado com 36 pontos. O momento não é legal. O Botafogo vem de uma eliminação na Sul-Americana, porém ele jogou os 2 jogos com time reserva. Foco total deles no Brasileiro, que eles não ganham há 28 anos? Nem sei. Ganharam com gol impedido do Túlio. Engraçado, né? Os caras que dizem tanto que a gente só ganha título roubado. Mais coisas do futebol, né? Que nem o Fluminense que fala que o Flamengo é freguês dele, sendo que tem mais vitória do Flamengo e mais empate do que vitória do Fluminense. Mas essa galera é meio doida. Mas zoa não, vai que é doença. O Botafogo tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. O time taticamente está muito bem. Se faz valer do novo gramado deles, se eu não me engano foi instalado esse ano, né? E os caras lá, se eu não me engano, também tem. Ganhou em todos os jogos em casa do campeonato. Ou seja, o Flamengo vai de azarão aí, né? Na minha opinião, Botafogo favorito, por mais que seja um clássico, por mais que o retrospecto recente e histórico seja favorável ao Flamengo, né? Vale ressaltar que no primeiro turno eles nos ganharam no Maracanã de 4-3, de 3-2. Eu tava no jogo e nem me lembro. Mas era o início do trabalho do Sampaoli. Eu lembro que o Santos ainda era titular, ainda jogava de líbero. Se eu não me engano, ele foi com 3 zagueiros. O Flamengo passou-se meses e continua uma bagunça tática. Exatamente. O Flamengo não tem nada taticamente. Nada. Hoje o Flamengo não tem nada. O Sampaoli não somou nada ao trabalho do Flamengo. Pelo contrário. Ele pegou um Flamengo que já era ruim, mas que tinham o destaque do Ayrton Lucas, por exemplo, que chegou à seleção, sendo o melhor jogador do Flamengo na temporada. E nem o Ayrton Lucas está performando bem. Ou seja, o pouco que o Flamengo tinha, o São Paulo destruiu. O Flamengo está numa crise aí de uns 2 meses que, pelo visto, não vai sair até o São Paulo cair. Apesar de estarmos na final da Copa do Brasil. O que é assunto para outro vídeo, que tá difícil, né, São Paulo? Mas, vamos lá. O Flamengo tem como desfalque o Arrascaeta, que sentiu a coxa esquerda, o Luiz Araújo com o mesmo problema e o Varela, ferrado do joelho direito. Esse daí vai ficar um bom tempo fora. Reza a lenda que Arrascaeta e o Luiz Araújo estão trabalhando em 3 períodos para chegar às finais. A informação que eu tenho, que eu dei até no dia seguinte às lesões, é que o Arrascaeta deve jogar, porém não 100%. E o Luiz Araújo não deve jogar as finais. Esperamos que ambos jogos, porque ambos estavam performando bem. Apesar de todo mundo estar abaixo, o elenco todo está abaixo do seu rendimento. É natural e possível, porque o Luiz Araújo, a gente ainda tem que esperar para ver o quanto ele vai render. Ambos estavam bem, então podem ser considerados sim desfalques hoje. Os pendurados são Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Léo Pereira e Wesley. Então corre um sério risco de não jogar o próximo jogo. Eu acho,
Eu acho que como é um jogo aberto ali de gramado rápido, assim, sintético do Botafogo, os caras correm pra caramba. E o Flamengo naturalmente já não tem perna no segundo tempo. O Flamengo vai ter muito problema em relação a isso. O São Paulo, ele, naturalmente, já não faz as 5 substituições. Eu tô muito receoso pra esse jogo. Eu vou no jogo, eu comprei o ingresso. O ingresso até que não tava caro. R$ 80 a inteira, R$ 40 a meia. Eu acho que o Botafogo foi bem injusto com o Flamengo, apesar de do primeiro jogo, se o Landim ter cobrado R$ 200 dos caras no ingresso pro Maracanã. O Botafogo foi bem justo, é um ponto positivo. Ponto positivo que a diretoria do Flamengo não tem feito. Inclusive, saíram ontem o valor dos ingressos para a final, um absurdo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre os ingressos da final, que estão preços majorados demais. Porém, foco aqui no jogo. Rumores indicam que Rossi e Pedro vão vir titulares hoje. Eu não sei, o Matheus Cunha teve um momento bom, deu umas falhadas aí, mas o time todo tá mal. E aí você estrear um goleiro logo num clássico, o jogo fora, que o time vem mal, tem que estar treinando muito bem para justificar isso. Mas o São Paulo ele é maluco, né, como dizem. E o Pedro titular, o Pedro também vem numa fase horrível, desde que teve o problema, né, pessoal dele, com a esposa dele. O Pedro caiu de rendimento drasticamente. A chegada do São Paulo não foi legal pro Pedro, evidentemente. Teve até uns momentos mais ou menos, mas no contexto geral não tá legal. Aí veio o soco do Pablo Hernandes, veio pedidos para facilitar negociações, vieram algumas propostas que não foram legais para o Flamengo e o Flamengo não quis vender. Então esperamos que hoje ele consiga, se vier como titular, ele consiga performar bem, coisa que não vem acontecendo. Porém, não é só ele, é o elenco todo. Como eu disse, o São Paulo não trouxe nada para o Flamengo taticamente. É um trabalho que não soma nada ao clube. E basicamente é isso. Eu hoje estarei lá. O árbitro é o Rafael Claus. É um juiz que costuma errar bastante nos jogos do Flamengo. A minha escalação, pergunto para vocês, qual seria a escalação de vocês? A minha seria Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruna, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Alan, Vitor Hugo como 10 no lugar da Rascaeta, BH, Pedro e Gabigol. Falei 12? Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Vitor Hugo, Gabi, Pedro e Bruno Henrique. Não, é isso mesmo. A minha escalação seria essa pro jogo de hoje. É isso que o São Paulo vai fazer? Duvido. Mas estaremos lá, apesar do São Paulo, apesar da crise, apesar de tudo. Esperamos a vitória, mas eu tô sentindo que a despedida do São Paulo hoje, lamentavelmente, porque o Flamengo poderia ganhar e ele sair, mas não acho que isso irá acontecer, né? É isso aí, galera. Curta, compartilha, siga o canal. Até breve. Abraço.